Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Corvo, de Edgar Allan Poe, com a tradução de Machado de Assis. O poema narrativo que vem assombrando de geração em geração, hoje no Leitura de Ouvido, falando da filosofia da comparação, o próprio texto que Poe analisou esta produção poética. Tem muita literatura comparada, é imperdível. Espero que você esteja preparado para tudo que vai acontecer nesse episódio hoje. No final aí a gente volta a falar sobre toda a história que O Corvo, de Edgar Allan Poe, carrega, né? Boa leitura! O Corvo, de Edgar Allan Poe. Tradução, Machado de Assis. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvia à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso, em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando. Dentro em meu coração um rumor não sabido, nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse: é visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede à minha porta entrada, há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava, e tão de manso e manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estais. Disse: a porta escancaro, acho a noite somente a noite e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, e sonho que nenhum mortal já há sonhado. Mas o silêncio amplo e calado fica, a quietação quieta, só tu, palavra única e dileta. Lenora, tu, como um suspiro escasso, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço, foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada, logo depois outra pancada. Soa um pouco mais forte. Eu, voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos, eia, fora o temor, eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso, obra do vento e nada mais. Abro a janela e, de repente, vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta, em um busto de palas. Trepado fica, e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento, e eu disse: ó, tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais,
Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: Nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, ficou atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra friamente posta num busto acima dos portais. Ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que lhe disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais, perderei também este em regressando à aurora? E o corvo disse: nunca mais. Estremeço, a resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino há castigado, tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho: nunca mais. Segunda vez, nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesma lhe trouxera, achar procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais, entender o que quis dizer a ave do medo, grasnando a frase nunca mais. Assim posto, devaneando, meditando, conjeturando, não lhe falava mais? Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjeturando fui, tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam, e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar, mais denso, todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então: um Deus sensível manda repouso à dor que te devora destas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvi dessa extinta Lenora. E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta. Ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado, nessa casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse: nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, porque esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala. Dize a esta alma se é dado ainda escutá-la, no Éden celeste a virgem que ela chora, nestes retiros sepulcrais. Essa que ora nos céus, anjos chamam Lenora. E o corvo disse: nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas. Cessa, ai, cessa, clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo. Vai-te, não fique no meu casto abrigo, pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito estas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse: nunca mais. E o corvo aí fica, ei-lo trepado no branco mármore lavrado da antiga Palas. Ei-lo imutável, ferrenho, parece, ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida,
No chão espraia a triste sombra, e fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais, nunca, nunca mais. E esse foi O Corvo, de Edgar Allan Poe, com a tradução de Machado de Assis. Estamos diante da ave do mau agouro e hoje vamos redescobrir, reinterpretar muitas coisas sobre esse poema da metade do século XIX, emblemático, que marca tantas, mas tantas produções em diversas áreas de artes e cultura. Eu não sei onde que dá pra começar. Acho que vamos começar pelo conto, né? Sim. E pelo que a gente acabou de ouvir. O conto não, né, Lucas? Pelo conto, pelo poema que a gente acabou de ouvir, né? E assim, acho que é legal a gente falar sobre a simbologia, né? Que envolve o corvo e Palas ali, né, também. Então, vamos falar sobre isso. Pode ser? Pode ser, porque tem tanta coisa. Eu gostei do seu direcionamento. Então, vamos lá. Corvo é a ave do mau agouro. Ela traz a mensagem da morte, né, muitas vezes também. Só que o busto de Atena, ou de Palas, porque daí nas traduções a gente tem, né, o Machado de Assis tratando como Palas, o Fernando Pessoa tratando como Atena, e a gente vai então já abrir o primeiro parêntese do episódio. Você deve, depois de ouvir tudo isso que a gente vai falar hoje, voltar e ouvir O Corvo, que nós publicamos em agosto de 2020, lá no primeiro ano do podcast, sem notas de rodapé, tá sequinho lá o poema, simplesmente. O Corvo com a tradução do Fernando Pessoa. Isso mesmo. E vai notar as tantas diferenças, e eu vou explanar algumas delas aqui, até para você poder contemplar as duas obras, né? Então, Fernando Pessoa trata como Atena. Atena, ou Palas Atena, está para a mitologia grega, né? Então, é aquela deusa da sabedoria, da inteligência, da guerra e da justiça. Mas por quê, né? Porque ele, no começo fala, né, que ele é um estudante, né? Que ele estava nos livros ali e tal. Então tem essa simbologia do conhecimento, mas eu acho que não é só porque ele era estudante, né? Também, eu acho que tem conhecimento de outras coisas ali que relacionam com o corvo. Mas, sim, enfim, a sabedoria que o corvo vai posar justamente nesse busto, que representa a sabedoria, e vai interlocutar. Aí a gente tem uma questão fantasiosa, né? Que o corvo vai conversar com o estudante, vai fazer perguntas para esse corvo, né? Esse amante, e ele vai entender esse corvo como um profeta. É uma história para criança, né? Com os animais que falam. Claro, com certeza. Então a gente vai chegar nesse estribilho, vou explicar ele aqui, que é o Nevermore, né? O Nunca Mais, e todas as variáveis dele, mas só para fechar essa questão do busto, Lucas. Na mitologia romana, essa mesma deusa é chamada de Minerva. Então a gente vai ter uma tradução, por exemplo, que eu trabalho, vou comentar aqui também no episódio de hoje, que é uma tradução que fala de Minerva ao invés de Palas, e essa tradução foi feita pelo brasileiro Milton Amado em 1943. Ele usa o termo Minerva, né? Minerva, por sua vez, é a mesma deusa, né? Só que daí vem do latim o que se compõe o nome, né? Que mens significa mente, né? Que é pensamento, mente, então tem essa origem romana. E falar que lá em Atenas existe o templo de Parthenon, né? Que foi feito lá no século V a.C. e é em homenagem a Palas Atena. Então, e a gente pegando essa linha da sabedoria, da inteligência, né? E também ser um corvo, que é um animal super inteligente, né? Até nas minhas pesquisas eu encontrei que são as aves que concentram um número surpreendentemente alto de neurônios. E com densidade no mínimo parecidas com encontradas em primatas. Nossa! É um bicho bem inteligente. Eu sempre falo de um vídeo que eu vi no TikTok, acho que foi, dos corvos limpando o parque, né? Então, o cara fez um mecanismo ali que toda vez que o corvo trazia uma tampinha ou um lacre de lata, esse mecanismo liberava uma recompensazinha, uma comidinha pro corvo. E daí os corvos limparam o parque inteiro usando esse mecanismo. Então isso prova mais uma vez a inteligência e também porque
Porque o Machado de Assis, porque o Edgar Allan Poe usa tanto, né, é o símbolo dele, né? Sim, ele tinha estimação, empalhado, né? Que ela traz o Edgar Allan Poe em forma animal, né, se for, porque é inteligente e dark ao mesmo tempo, né? Sim, uma ave sombria mesmo, ele trata, né, com essa sombria, né? Ele usa isso no verso. Uma ave lúgubre. Que começa com lúgubre, né? Já o poema ali na primeira estrofe. Inclusive nessa tradução do Machado. Bom, agora eu vou falar do estribilho, né? Que é o Nunca Mais, o Nevermore, né? E eu fiz algumas... Bom, esteja preparado para receber aqui informações de literatura comparada no quesito tradução, né? No seu ensaio Filosofia da Composição, Edgar Allan Poe nos fala que ele pensou essa composição matematicamente, como um problema mesmo matemático, né? Com precisão, com uma sequência rígida, enfim. Na composição, ele então achou que para esse recurso de ênfase, o refrão da poesia tinha que ser uma única palavra, né? Que é essa palavra aí fantástica que a gente está trabalhando por tantas gerações em tantas traduções, mas no refrão poético das traduções, a gente não tem uma só palavra, né? Trazer aqui o exemplo de hoje, que a gente acabou de ouvir, né? O Machado de Assis trabalha com nada mais 6 vezes, nunca mais 11 vezes e... não, esse aí é o Fernando Pessoa. E o jamais, ele trabalha uma vez. Já o Machado de Assis, de hoje, a gente escuta nada mais 6 vezes, nunca mais 10 vezes, jamais uma vez e existe um mais em um verso do Machado de Assis também. Então ele fala, quando ele fala que a cabeça dela não vai mais, as tranças dela não vão mais se desparzir sobre aquela poltrona que ele está sentado diante do corvo conversando, ela não vai mais se desparzir, né? Porque ela morreu e etc. Só que daí, desculpa. Não, pode continuar. Porque eu contei no Edgar Allan Poe e lá a gente tem inúmeras, a gente tem o Nothing More 6 vezes e Nevermore 11 vezes e uma vez o Evermore, que daí no original, que daí é trazido como o jamais, né? O Evermore e daí o Nevermore 11 e o Nothing More 6. Quando a gente fala do francês, a gente tem de novo 2 palavras igual no português, né? Que é o nada mais, e, enfim. Sim. A gente tem rien non plus 6 vezes e jamais plus 12 vezes. No francês a gente não teve essa variação não fica tão assustador, né, em francês. Parece ficar bonito. É bem interessante porque a gente percebe que as soluções que cada tradutor tem que trazer, né, para fazer essa transposição sem perder o que há de primordial nesse poema. Eu vi que o Machado de Assis ele traduziu mais a tradução do Baudelaire em francês pro português. Então, essas duas coisas, né? Você tá falando isso, você vai cair naquela crítica fazem a essa tradução? Você acha mesmo? Você fez essa comparação? Eu não vou dizer que pode ser isso. Eu vou dizer minha opinião mais pessoal, né? Que eu achei a do Fernando Pessoa um pouco mais fiel ao que é inglês, enquanto a do Machado parece que você vê até o estilo do Machado um pouco ali em algumas coisas. Né? E eu anotei aqui essas palavras. Não que isso seja ruim, né? Mas é muito legal você ver, nossa, parece que a gente tá ouvindo, né, uma coisa do Machado de Assis. Né? Que ele insere a emblemática palavra dele, cousa, né? Tem cousa, tem eia, umas 2, 3 vezes. Tem lieufazia, que é uma inversão de pronome oblíquo átono, né? Que ele puxa antes do tônico. Então, ele faz isso em vários textos dele. Sim. Eia, né? Parece que tá chamando um cavalo. Não, o lieufazia, no caso aqui, eu tô falando agora, né? Então, ele Então, ele inverte e puxa o oblíquo átono, que é o lie, pra antes e coloca o tônico depois, que é o eu. Bem característico. Bem característico. E ainda tem um clamor ali naquele momento que ele fala com o profeta, escuta, atende. Então a gente tem essas repetições, essa ênfase, né, imperativa, assim, que tá presente no texto do Machado.
Acho que é bem importante a gente falar sobre a Lenora, né, também. Então, que já ia abrir esse parênteses. Não existe a Lenora. Ele refere-se à amada, mas ele trata com mistério, né? Porque no texto desde o Poe, ele cita Lenora. É a Lenora, né? E o Machado ele cita a Lenora, o Machado traz a Lenora, e daí a gente não tem no texto do Fernando Pessoa aparecendo o nome da amada, né? Que está morta. Mas aí eu listei o que o Pessoa faz para manter essa característica, e aí fica o convite para reouvir, que é a musicalidade, a linguagem estilizada, para manter essa atmosfera natural, mas sempre com a ideia dessa música tocando, desse pêndulo batendo, enfim, que é também uma característica do Poe. O Pessoa se fixa na ideia do ais. Ele usa ais muitas vezes. Não há uma estrofe sequer que a gente não tenha essa marcação. Sinais ancestrais, umbrais, rituais, infernais, tais, fatais, mortais, rivais, vais, visuais, desiguais, musicais e atrás. Né? Então a gente tem essas inúmeras aparições de ais, né, nos versos traduzidos por Pessoa em relação a substituição da Lenora, assim, mais ou menos. Também. Eu vi que o Poe tem um conto chamado Lenora. Também. Eu nunca li, mas eu vi que ele enfatiza assim bastante a letra L nos contos dele. Então tem a Lenora, tem que sempre é a mulher bonita que morre, né? Tem a Ulalume, a Annabel Lee, a Eulalie. Então a letra L é sempre bem enfatizada. E, bom, tem gente que fala que, né, ele teve esse nome, também veio em inspiração do irmão dele, da mãe também, que morreu muito cedo. Então, tipo, ele teve várias tragédias na vida, né? E dizem que esse nome é inspirado também nessas pessoas da vida dele que deixaram ele cedo, assim, né? Mas é tudo conjecturas. Nossa, bem interessante. Nesse ensaio da filosofia da composição, falando dessas palavras que a gente estava trazendo aqui, né? O quão é importante uma palavra para causar esse efeito gótico e sobrenatural no texto, né? O Poe, ele comenta que ele queria uma palavra que tivesse essa conexão com o R e que tivesse, sendo o R, né, a consoante mais aproveitável, e a gente vem com Nevermore, né, que apesar de... E qual que é o som que o corvo faz também, né? Então... Função de R, assim, muito bom. Não, exatamente. Então, até que ponto... Aí entra a questão da loucura. Até que ponto o estudante escutou Nevermore? Não sei de onde eu tirei essa informação, mas fica aí uma contribuição. A leitura de ouvido é tudo. Você tá sorrindo aqui com a gente, né? Isso é muito bom. E daí tem também, já que tá falando desses trocadilhos, né? The Heaven e Never, né? Que inverte a palavra de trás pra frente, fica quase Never escrito, né? Só tem um A, né? Never, na pronúncia, no caso, né? Sim, e o Raven, né? Fica Never ao contrário. É isso que você tá falando? Isso. Quase, né, na verdade. Mas é parecido. Isso, Bom, na filosofia da composição, o Poe, ele traça os objetivos do texto dele, que é beleza, ele usa com inicial maiúscula. Beleza, que ele fala que a província de todo o poema tem que ser a beleza. E, no caso desse, a beleza é a morte, né? Desse sentimento da morte, dessa perda que ele teve da amada. Verdade e paixão. Então, essas três coisas pautaram também ele na composição desse texto. Não só nesse, né? Em vários outros do Edgar Allan Poe, essas características são bem claras também. São coisas... caras, né, ao escritor. Mas, aí, Lucas, existe uma corrente que fala que o Poe era essa mente atormentada que a gente já citou tantas vezes e que era impossível ele ter concebido um texto com uma precisão matemática tão grande assim. Que daí entra também uma questão do texto dele ter sido meio que rejeitado. A primeira versão que ele apresenta não foi publicada, né? Então, o texto ele sai em 29 de janeiro de 1845, num semanário New York Evening Mirror, né? E a gente tem, então, depois, várias revisões desse texto feitas pelo Poe, até 1849, quando se considera a versão definitiva. E é dessa definitiva de 49 que, consequentemente, Charles Baudelaire faz sua tradução para o francês, com o detalhe que ele faz
ele fala que a língua francesa não daria conta de manter essa musicalidade, essa linguagem estilizada. Difícil. E ele coloca em prosa poética. Então a gente vê os blocos de parágrafos, né, na tradução do Baudelaire. Só que algumas pessoas falam, daí vem, né, a primeira tradução do poema foi o Baudelaire que fez, para estrangeirização do poema, né. Na verdade, a primeiríssima foi uma tradução pro alemão. Eu não vou falar o nome do autor aqui. Bom, Elise von Rochard. Conheço. Mas foi publicado. Escritor favorito. 11 de junho de 1853, né? Numa revista alemã muito conceituada do século XIX, que era dedicada realmente à recepção da literatura estrangeira. O Corvo virou, né, uma sensação, assim, mundial. E o Poe ganhou fama nacional a partir dela, né? Então, antes disso, apesar de ele ter a maioria dos seus textos já escritos, né? Vale lembrar que o Corvo é um texto bem... 4 anos antes de morrer. Um texto ali no final da vida do Poe. Uhum. Então, até ali, ele ainda era, sim, relativamente desconhecido. E, inclusive, ele morreu, né, numa condição muito ruim, que a gente até já explorou em episódios passados. Mas vale dizer que o Corvo, ele deu essa fama depois de muitos anos do Poe escrevendo, né? E até ele saía na rua, chamavam ele de Corvo, né? E faziam... falavam Nevermore, ficavam falando pra ele, né? Uhum. Então ele ganhou notoriedade e isso se espalhou. E por isso que a gente teve tantas traduções de escritores tão famosos, né? Uhum. Assim, tão cedo também. Justamente quando Charles Baudelaire traduz, em 1856, o Poe já havia morrido, ele morreu em 49, né? 7 anos após a morte dele, ele recomenda, né, na publicação, que outros escritores de outras línguas façam a transposição do texto para sua língua materna também, que ele recomenda que o Corvo seja conhecido pelo mundo todo. E eu acho, até arrisco dizer, pelo que a gente pesquisa, que é um dos poemas mais traduzidos de todos os tempos, para todas as línguas. Eu não sei isso de certeza, mas é bem possível que seja, né? Não é possível. Só no século XIX e início do XX ali teve uma porrada de tradução para diversas línguas aqui. Eu tô com um livro aqui que é o Corvo Multilingüe, foi organizado na UFSC, né, que é a minha universidade. Achei muito legal esse livro. E ali a gente tem as 2 versões do inglês do Poe, sendo que a última é ali pertinho da data da morte dele, é da metade de 1849, ele morre ali no final daquele ano. Tem 2 versões francesas, tem a versão em alemão, em espanhol, em italiano e tem as 3 versões em português. Então é muito, muito, muito legal mesmo esse livro e tá disponível ali para você. Em especial o nosso apoiador vai receber essas referências. Tem no arquivo de hoje, gente, tá de babá. A gente já vai falar sobre os nossos apoiadores daqui a pouco. Mas olha, tem muita, muita informação para desdobrar ali. Inclusive essa questão, assim, propositadamente falada que esse atormento, né, mental do Poe, então que essa composição não poderia ter sido tão meticulosamente estudada, tem muitas coisas ali também que argumentam em relação a isso, então vale muito a pena, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais, abrir as referências que a gente tá mandando ali para você. Isso aí. Vamos falar sobre as influências, porque hoje é muito difícil a gente falar alguma coisa que não tem influência de Edgar Allan Poe, né? Muita coisa mesmo. Mas tem algumas coisas notáveis aqui relacionadas ao Corvo, né? Então tem o livro Lolita, do Vladimir Nabokov, que daí depois o Stanley Kubrick fez o filme, né? Lolita também, foi inspirado no Corvo. E a gente também estava ouvindo o álbum do Lou Reed, que é o The Raven, né, de 2003, que pra quem gosta de Lou Reed vai adorar esse álbum. E daí eu descobri que bom, só deixa eu explicar o álbum como é que é. Tem a poesia O Corvo. Homônima. E ele declama. Ele declama, assim, tem sons de fundo. Mas também tem A Queda da Casa de Usher. Só que não é o conto inteiro, são adaptações curtas, né? Então A Queda da Casa de Usher, eu acho que tem uns 8 minutos a música. E tem sons, assim, conversa. E olha só quem participa tem também o Coração Denunciador. Olha quem participa do álbum. O David Bowie, o Steve Buscemi e o Willem Dafoe. E mais outros convidados que fazem
os diálogos, assim, é bem legal. Parece que você tá ouvindo uma peça de teatro com música, assim. Não, e eu vou dizer que eu escutei a declamação do Lou Reed vendo a letra do Paul mesmo, de 1849 foi a que mais se aproximou, a 45 distancia um pouco. Mas a de 49, então, vou falar em percentuais, tá? Pra mim, a declamação dele deu conta de mais ou menos uns 70% do poema. Então tá quase inteiro. Desses 70%, 90% é o poema em si. Sim. E uns 10% são as alterações que o Lou Reed faz pra sua adaptação, enfim, pra virar música, etc. Mas tá muito, muito genial, assim. É imersivo, ele fala assim. Parece um... bom, tem bem essa cara de peça de teatro. E também, olha que legal, esse álbum, né, do The Raven, tem vários contos ali, poemas do Paul, e ele é baseado por uma ópera, que... Sabe como é que é o nome da ópera? Escrita por Robert Wilson. Poetry. Então, Poetry. Seria poesia, né? Mas aí pegou o Paul de Paul. Então, bem legal esse álbum aí, e eu descobri que esse álbum foi o último álbum de rock do Lou Reed. Depois ele lançou mais um com Metallica, né? O Lulu e um outro álbum, só que um era experimental e o outro era uma colaboração. Então, o último álbum do Lou Reed de rock é considerado esse aí, o The Raven. Olha que legal. O álbum solo, né? Falando em música, ainda tem mais um cantor, em 1976, é mais ou menos a mesma época, que o do Lou Reed acho que é de 75. O quê? O álbum dele? Não, é 2003. 2003. Tá. Então, antes ainda, a gente teve o Alan Parsons, conhece? Não. Ele fez um álbum Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe. Né? Então, tem esse nome mesmo no álbum e ele trata bastante também. O Corvo inspirou. Tem episódio dos Simpsons. Claro, né? Tem episódio de Gilmore Girls, que eu adoro. Isso só falando do Corvo, né? Tem nos quadrinhos de Sandman, do Neil Gaiman, também um personagem, o Corvo chamado Matthew, né? Que também é inspirado claro, né? É um corvo. E tem também o seriado The Following, de 2013, né, que trata também, enfim, tem uma infinidade, você vai lembrar de muitas coisas que você já viu que tem corvo, enfim, refere-se ao povo. Sim, tem filme também, né, enfim, tem muita coisa, então falar aqui das influências que só esse poema, né, nem falar do Edgar Allan Poe, mas só do poema O Corvo, tem muita coisa mesmo. E é isso aí, né? Vamos deixar o resto para o arquivo que vai para os nossos apoiadores. Pode ser, tem muita coisa ainda. Você quer falar mais alguma coisa? A gente já discorreu. Depois eu vou me arrepender de não ter falado algumas coisas, mas enfim. Só pra gente ainda jogar um pouquinho mais de confete no Machado de Assis, né? Eu vejo assim que o texto dele, esse poema traduzido por ele, tem um notável rigor literário à la Machado, né? Então a gente, não só eu penso assim, então, aquilo que você estava falando, que acho que é do Pessoa, blá, 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 né, mais... Apesar dele não falar da Lenora... Foi exatamente isso que eu falei. Existiu, assim, um bafafá de que Machado de Assis teria traduzido do texto do Baudelaire, né? E não direto do Poe. Do inglês. Só que... existe também a informação que o Machado de Assis era proficiente em inglês. Então, teóricos afirmam, não, ele traduziu do inglês, direto do texto do Poe. Eu imagino que deve ter tido uma mistura também, assim, porque ele não tava... Eu acho que ele não desconheceu o que tinha do Baudelaire. Eu acho que ele, né, teve conhecimento de todos, né? E daí criou a própria versão dele, que é uma versão bem machadiana, né? Porque é do Baudelaire de 56 e do Machado de 83, falando de século XIX, né? Mas é claro que quando um tradutor vai estudar um texto, ele se encharca, né, de tudo que saiu sobre ele, assim como a gente fez hoje para compor essas notas de rodapé aqui, né? A gente foi muito longe, muito fundo. E eu vejo, assim, que existe muito método e muito propósito, né, nas trocas que o Machado fez, né, nas adições, no que ele distancia também e traz mais para nosso lado, assim, né, porque é português brasileiro. Enfim, a gente tem, no Frigir dos Ovos, a gente tem um poema de combinação e recombinação de palavras.
seja na versão do Paul, seja na versão do Pessoa, seja na versão do Machado. E a do Pessoa é bem mais português de Portugal. Então tem claro. muitas palavras... Inclusive tem pra, né? Tipo, a gente tem essa abreviação com apóstrofo. A do Machado é bem mais brasileira mesmo. Dá pra... Eu voltei até no do Fernando Pessoa que a gente fez e realmente a do Fernando Pessoa é bem portuguesa, assim. Versão, né? Eu ouvi várias vezes os dois. E li, e ouvi, e vi em inglês, enfim. É muito legal, porque daí a gente fica pirando e contando as palavras, né? Porque realmente elas são muito combinadas e recombinadas, né? Pra dar esse efeito de música do poema. E é assustador? Não. O Edgar Allan Poe tem muita história assustadora, né? Mas essa, ela eu acho que fala muito desse drama, né? Que ele tá vivendo com a Lenor e dessa dor ali, a beleza da morte, né, também. Então, acho que tem essa contemplação, assim, que não necessariamente é assustadora, nem nada. Mas é um clima gótico e isso foi bem dito desde que saiu o texto. Eu lembrei disso que eu quero falar, que o Paul mesmo conta depois, né? Ele fala assim, eu escolhi o corvo e tive que pensar no lugar de encontro do corvo com esse estudante. O mais normal seria numa floresta, né? Que o corvo vive aí na natureza. Só que eu queria... normal, né? Eu queria esse ar intimista e o insólito do corvo bater na porta, na janela, né? E entrar quarto adentro... O quarto esse, né, que era o lugar de intimidade desse casal, que agora é uma pessoa só, já que a Lenor havia morrido, né? Então ele deixa claro, né, que a Lenor está no reino dos céus, o corvo é esse profeta de sabedoria, que já que se instala no busto de Atenas, né? E a gente tem essa interlocução, assim, bem profunda. E ele chegou no corvo justamente por isso, porque a ave do mau agouro, né? A gente tinha essa notícia da morte, né, da perda dessa mulher amada. E dentro dos sentimentos de tristeza, a morte, o próprio Paul disse, é um dos mais profundos, né? Essa perda que não tem resgate. E daí tudo vem confluir pro Nevermore, né? Então, de nunca mesmo, a ideia de que você perde a pessoa para sempre, né? Extremamente profundo. Mas a gente tem outras produções muito mais assustadoras também do Paul. E aqui eu vou leitura, listar. você diz? Eu quero listar elas aqui, porque essa foi a 7ª publicação. Então, a gente o primeiro episódio do podcast foi a queda da casa de Usher. E a gente quer voltar com ela, fazer uma reedição desse conto e lançar novamente. Eu vou regravar inteiro esse conto. Eu prometo. Foi o primeiro lá, né? Porque tá com um sotaque bem caipira do interior do Paraná ainda. Mas é um conto longo, né? Assim como eu regravei o Corvo, né? Agora em outra tradução, a gente vai regravar a queda da casa de Usher e vai trazer todos os comentários, vai listar os filmes, tudo que existe no entorno. É um texto de 1839 do Poe. Esse é bem gótico, né? Bem. E lembra muito o Drácula também. Né? Tem esse clima, assim. Um clima pantanoso e lúgubre. Não, e daí isso vem a calhar com uma coisa que eu queria falar sobre a versificação, que o Poe explica. Olha só que legal. O Corvo, ele fala que o primeiro... ele fala da questão da originalidade, do ritmo e do metro, né? Das estrofes e dos versos. Daí ele fala que o primeiro verso é sempre trocaico, o segundo é octâmetro acataléptico, e daí que eu quero falar do acataléptico. Eu lembrei disso quando você falou que lembra o Drácula, lembrei da Madeline, que tem catalepsia. Então, o que é o verso acatalético? É quando não sobra nenhuma letra pra fazer a rima. É encaixadérrimo, assim, sabe? Então, se você ouvir esse termo, já saiba que é isso. Daí ele fala que ele alternou, então, esse primeiro trocaico, o segundo octâmetro acatalético, ou seja, 8 sílabas sempre, né? E ali alternou com um epitâmetro catalético, né? Que a gente tem um de 7, repetido no refrão do 5º verso e terminando com um tetâmetro catalético. Ou seja... tem uma atenção pra forma ali muito grande. Muito e se você grande. For ouvir ali do Lou Reed, você vai perceber a musicalidade que tem na poesia, né? Então você vai perceber todos esses ecléticos aí no original ali, parcialmente original, né? Que Não, e Lou tem Reed, mais, ele fala que ele queria alternar uma sílaba longa seguida por uma curta, né? Pra dar esse efeito, eu acho até de... Sabe o que eu vejo nesse efeito? Esse efeito como se o bico do corvo tivesse picando
comendo o coração do estudante. Nossa. Exatamente, esse movimento que eu já vi num filme, não lembro em qual, acho que é uma mistura de O Poço e o Pêndulo com o próprio Corvo. Tem uma produção dessa que eu não peguei o nome agora pra gente trazer aqui, mas que o cara tá lá na mesa com o pêndulo em cima e entra um corvo e começa a comer o coração dele, né? Então, essa angústia do estudante que tá sofrendo porque perdeu a amada e tá interlocutando com o corvo que fala, que entende as perguntas que ele faz, que esse corvo, por sua vez, viria a ser um profeta e estava dizendo pra ele que nunca mais, né? E ele tá, então, ao dizer nunca mais, tá comendo, machucando o coração dele. Então, é uma imagem metafórica que a gente tem desse poema, assim, muito profunda. Então, essa atenção pra forma que você falou, também nas minhas pesquisas eu vi que o Edgar Allan Poe se inspirava muito na Elizabeth Barrett, que é uma poeta, até vou deixar anotado pra gente talvez um dia trazer. E principalmente pelo poema Lady Geraldine's Courtship. E daí dizem, né, que o Poe, a partir... Quando ele leu esse poema dela, que daí ele também se inspirou pra fazer o Corvo, né? Com essa métrica, assim, bem... Olha, se inspirou numa mulher, explodiu minha mente. Bem atenciosa. Daí olha o que ela... Daí depois que lançou e ficou famoso, né? Tá na Inglaterra, que é essa Elizabeth Barrett, é inglesa, né? Daí ela escreveu numa carta pro Poe falando: seu corvo produziu uma sensação, um ataque de horror aqui na Inglaterra. Alguns dos meus amigos foram pegos pelo medo e outros pela música. Eu ouço pessoas assombradas pelo nunca mais. Uau, lá me arrepiou. Bem legal, né, ele ter essa inspiração e depois ela mandar essa carta pra ele. Nossa, genial. Pra fechar, então, aqui, arrematando a queda da casa de Usher, que você estava citando, O Poço e o Pêndulo, que eu acabei de falar, tá aqui também, nos nossos alfarrábios de audiodramas, pra você ouvir. O Coração do Denunciador, que é um pouco mais recente, e William Wilson, e ainda A Máscara da Morte Vermelha. Nesses dois últimos tem bastante explicação sobre a biografia do Poe. Você viu que a gente não tratou disso aqui. A gente fez uma análise literária e de comunicação comparada e de tradução hoje. Mais do Corvo, né, hoje. E das traduções. Mas se quiser saber sobre a vida dele, vai lá em William Wilson e em A Máscara da Morte Vermelha. Tem muito sobre a vida do Poe lá, até pra entender um pouco essa questão do atormento, né? E o arqui-inimigo dele. Sabe quem? O arqui-inimigo. Não. Aquele que escreveu o obituário profanando o Poe e depois fez livros contra ele. Também tá dito aqui pro arquivo do nosso apoiador, que vai exclusivo pra ele. E eu não vou falar mais, porque quem é apoiador que vai receber e quem não é, pode começar a ser. É isso aí. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento contínuo, e também pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas você vai receber a recompensa, que é receber esse arquivo pelo teu e-mail, né, junto com a arte de capa, e também você vai entrar nos créditos finais aqui do podcast, que são eles: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Ítalo Farias... Nossa, a gente tá é o corvo cutucando mal aqui. Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Harmana Frais Yachitsky, Regina Pacheco, Sérgio Juarias Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Valéria Batista Pereira, Wagner Lúcia Alves é a nossa nova apoiadora, Zenilda Ribeiro da Silva, a Wagner Lúcia Alves, nossa nova apoiadora. E eu achei engraçado quando veio, porque o nome do meu irmão é Wagner, né? Eu achei engraçado ter um nome do meu irmão em versão feminina, né? Wagner. Eu não conhecia ainda, achei interessante. É, verdade. Então valeu aí, Wagner, pelo seu apoio. E apoia você também, mais uma vez, leituradeouvido@gmail.com é a chave do Pix, ou pelo financiamento coletivo, apoia.se/leitura de ouvido. Você estipula um valor mensal que você quer repassar para o podcast, e daí esse valor vem pra gente, para ajudar a gente continuar aqui fazendo toda semana novos episódios. E eu quero dizer que este é o penúltimo episódio assombroso. Na semana que vem encerramos esse mês de Halloween. E vai ser com um mega texto.
Mega mesmo, porque é bem grande. Com interlúdio. É, isso aí. A gente vê então semana que vem. Isso. Já ia te... Já ia matar você aqui. Tá, então deixa eu fazer direito. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.